Bem-vindos ao canal Velha da Janela. Espero que goste do vídeo. Sou a babaca por rir na cara da minha mãe quando ela disse que minha meia-irmã planejou meu aniversário de 18 anos? Um pouco de contexto. Minha mãe e meu pai se separaram quando eu tinha 6 anos e cada um seguiu seu caminho. Claro, eles tinham a minha custódia compartilhada, mas ambos começaram novas famílias. Quando eu tinha 9 anos, minha mãe se casou com um homem, vamos chamá-lo de Robert, que já tinha uma filha, vamos chamá-la de Keira, que era 2 anos mais velha que eu. Meu pai ficou noivo quando eu tinha 8 anos de uma mulher maravilhosa, vamos chamá-la de Laila, com quem ele se casou quando eu tinha 12. Meu relacionamento com Laila é lindo, ela realmente tem sido uma mãe para mim. Ela ajudou meu pai a me criar, se interessa pela minha vida, me conforta, me aconselha, temos interesses em comum e fazemos muitas atividades juntas. Conversamos recentemente sobre a possibilidade de ela me adotar legalmente assim que eu atingir a maioridade. Fazer isso agora seria um pouco confuso legalmente por causa da custódia compartilhada dos meus pais, porque para mim, ela é minha mãe verdadeira e eu quero que seja oficial. Minha relação com minha mãe biológica, por outro lado, é quase inexistente. Mesmo sendo obrigada a passar dias específicos com ela, nunca conseguimos criar laços porque ela passava o tempo todo dando atenção e carinho para Keira, que já tem sua própria mãe. Mesmo quando ela tentava me envolver em alguma atividade, ela sempre incluía Keira e tínhamos que fazer apenas o que Keira gostava. Em um certo ponto, comecei a recusar seus convites e muitas vezes perguntei se eu poderia evitar ir até ela nos dias marcados porque eu quase sempre era ignorada ou deixada de lado e eu preferia ficar em casa com meu pai e Laila. Meu pai sempre tentou me entender, mas ele também tinha que honrar as regras estabelecidas pelo juiz. Quando eu fiquei mais madura, ele admitiu que tinha medo de que minha mãe pudesse fazer alguma coisa maldosa no tribunal se ele concordasse em não me deixar ir até ela nos dias marcados. Sim, isso é algo que minha mãe faria. Depois de saber disso, eu entendi as razões do meu pai e eu absolutamente não quero colocá-lo em apuros. Então eu não fiz mais tais pedidos e respeitei minha agenda. Agora vamos ao que interessa. Em 2 semanas eu finalmente farei 18 anos. Tive sorte porque meu aniversário cai nos dias em que tenho que ficar com meu pai. Então ele, Laila e eu começamos a planejar meu aniversário há um mês. Não será nada muito louco, apenas me reunir com a família e amigos na minha pizzaria favorita. Uma noite casual onde eu só quero me divertir com as pessoas que eu gosto e fazer o que eu gosto. O lugar também tem karaokê e eu amo cantar. Claro, depois de reservar e organizar tudo, enviamos os convites e isso se estendeu para minha mãe também. Honestamente, eu realmente não a queria lá. Mas então pensei que esta seria realmente a última vez que eu seria forçada a me envolver com ela porque, quando eu fizer 18 anos, não serei mais forçada a seguir com isso. Então enviamos os convites há 2 dias e já tínhamos quase todas as respostas. Então pudemos organizar o número exato para enviar para a pizzaria. A única coisa que faltou foi minha mãe, que viu o texto e não respondeu. Eu disse ao meu pai que não insistiria e que se ela não respondesse, então significava que ela não queria vir e eu estava bem com isso. Acho que meu pai também ficou um pouco aliviado com a ideia, mesmo que ele não tenha dito isso abertamente, mas eu podia ver em seu rosto. De qualquer forma, o drama começou esta tarde. Minha mãe me ligou, muito brava, me acusando de ser infantil e que eu não deveria ter planejado nada sem contar a ela primeiro. Isso me deixou um pouco confusa e eu a lembrei que eu sempre planejei todos os meus aniversários com papai e a Laila. Na maioria das vezes ela nem lembrava, então reclamar agora era bem hipócrita. Isso a deixou ainda mais brava e começou a me atacar porque Keira estava chorando desde que enviei o convite para minha mãe porque ela já tinha planejado uma festa de aniversário inteira para mim. E eu fiquei realmente sem palavras porque a relação entre mim e Keira é zero. Ela é a clássica pirralha mimada que sempre quer ser o centro das atenções e minha mãe sempre apoiou esse comportamento dela, piorando tudo, e claramente ela e eu nunca nos demos bem. Eu simplesmente não entendia por que diabos Keira queria organizar uma festa de aniversário para mim, não fazia sentido. Perguntei a ela por que ela fez isso e especialmente porque ela fez isso sem me contar. Quer dizer, ela realmente não achava que eu não faria planos para meu aniversário de 18 anos? Era ridículo. Minha mãe disse que era para ser uma surpresa, e como eu não contei a ela sobre meus planos, ela pensou que eu não queria fazer nada no meu aniversário. E eu quero dizer, ela não poderia ter perguntado? Mas aí vem a pior parte, admito, a que me fez perder a calma. Minha mãe começou a listar todas as coisas que Keira tinha preparado para minha festa, talvez para esfregar na minha cara o que eu teria perdido, e eram todas as atividades favoritas de Keira. Coisas que eu não gostava.
Ela tinha reservado um restaurante de peixe para o lançamento e eu não como peixe. Não por algum capricho, mas porque me faz sentir mal. Só de sentir o cheiro de peixe me dá náuseas. Não sou alérgica, fiz um exame, meu corpo simplesmente o rejeita. Ela também reservou uma atividade à tarde em um rancho perto da cidade onde minha mãe mora agora, onde você pode andar a cavalo e... Bem, eu não gosto disso. Não tenho nada contra cavalos em particular, mas a ideia de montar em um ou chegar muito perto de um animal tão grande me assusta. Então ela pensou em voltar para a casa da minha mãe para um churrasco no quintal para o jantar e eu simplesmente não quero fazer isso porque não quero passar mais tempo com minha mãe do que o necessário. Minha mãe também disse que eles já tinham enviado convites para todos e naquele momento eu estava realmente sem palavras. Mas tive que perguntar a ela para quem ela tinha enviado porque meus amigos, meu pai e sua família não tinham recebido nada. Acontece que na festa foram convidados principalmente a família de Robert, a família da minha mãe e os amigos de Keira. Quer dizer, era basicamente uma festa organizada pela Keira para ela mesma, mas sob o pretexto de que era meu aniversário. Então, não me contive mais. Ri na cara da minha mãe e desliguei o telefone. Era tudo ridículo demais para ser verdade. Meu pai veio até mim há pouco tempo, dizendo que minha mãe o chamou de louco porque eu ri na cara dela quando ela me contou sobre a festa que eles organizaram para mim e ele ficou muito chateado com isso. Ele estava começando a dizer que, apesar de todos os sentimentos que eu tinha pela minha mãe, eles estavam tentando fazer uma coisa legal pela primeira vez, mas eu interrompi imediatamente e expliquei em detalhes como a festa havia sido organizada, um detalhe que minha mãe aparentemente deixou de fora com ele. Sua expressão mudou rapidamente. Ele apenas disse: "Vou fazer uma ligação", e eu ouço gritando com minha mãe há pelo menos 20 minutos. Laila veio até mim depois de saber da situação e disse que, por mais que ela pudesse se identificar comigo, eu fui um pouco rude por rir na cara da minha mãe e desligar sem explicar. Para ela, eu deveria ter falado como um adulto, apesar dos meus sentimentos, e resolvido as coisas de forma civilizada e madura. Ela não estava brava, apenas um pouco decepcionada com a forma como agi. Assim que ela foi embora, pensei nas minhas ações e talvez eu tenha sido um pouco precipitada, mas não acho que conversar com minha mãe sobre isso teria ajudado, honestamente. Mas talvez eu pudesse ter lidado melhor com isso? Estou começando a pensar que fui um pouco babaca naquele momento. Atualização, 2 dias depois. Ok, eu não achei que meu post receberia toda essa atenção, bem. Mas obrigada a todos pelos bons desejos e palavras de conforto. Li todos os seus comentários e decidi seguir alguns conselhos. Primeiro, conversei com Laila sobre minha reação à minha mãe. Laila me ensinou sobre a importância da comunicação e sempre me incentivou a falar sobre meus problemas para que eu pudesse resolvê-los. Então vejo de onde veio o comentário dela sobre meu comportamento e o entendo. Mas eu também dei a ela meu ponto de vista, dizendo que a situação que minha mãe estava explicando era muito absurda e que rir foi o único instinto natural que me ocorreu. Enquanto minha mãe falava, em algum momento pensei: é uma piada? Ou algum tipo de pegadinha ruim? Ela está inventando tudo isso? Porque suas besteiras eram absolutamente ridículas. Laila disse que me entendia, e como muitos de vocês me disseram, ela só queria que eu entendesse que haverá situações na minha vida em que eu não posso simplesmente rir e desligar o telefone e ela estava preocupada com a minha reação. De qualquer forma, conseguimos resolver o assunto entre nós e estou feliz. Também falei com meu pai sobre o telefonema que ele teve com minha mãe. Aparentemente, minha mãe tinha uma desculpa para tudo. Ela disse que Keira só queria fazer um gesto simpático de irmã no meu grande dia, que ela queria compartilhar seu hobby de andar a cavalo comigo e que ela nunca pensou que meu problema com peixe fosse um problema real, mas apenas um capricho e que o restaurante que eles reservaram fazia o melhor peixe da região. E essa última é mentira porque, quando eu era pequena, vomitei algumas vezes na frente da minha mãe só porque fomos a um lugar que cheirava fortemente a peixe, então ela sabe muito bem que é um problema real para mim. Meu pai retrucou que nada do que eles tinham preparado tinha sido feito para mim, que Keira claramente tinha planejado a festa para si mesma, e que tipo de festa era para mim se nenhuma das minhas pessoas importantes estava lá. Minha mãe não respondeu a isso, ela apenas começou a reclamar que eu era ingrata e mimada, então meu pai disse a ela para ir para o inferno e desligou o telefone. Depois de ouvir isso, decidi seguir outro conselho que vocês me deram, escrevi uma mensagem para minha mãe. Desta vez, decidi ser madura e escrevi a mensagem da forma mais educada possível. Pedi desculpas por rir, mas o que ela estava dizendo era muito ridículo, então era a única reação possível da minha parte. Lembrei-a de que ela nunca se esforçou para construir um relacionamento comigo, que ela não me conhece nem um pouco e nunca se importou em me conhecer,
Como a festa de aniversário que Keira organizou só tinha coisas que Keira gostava, eles poderiam aproveitar juntos com sua família e amigos. Também disse a ela que seu convite para minha festa de pizza estava retirado e que ela não deveria se incomodar em aparecer, pois ela já havia deixado claro no último telefonema quais eram suas prioridades e agora eu também faria isso, e ela não estava absolutamente na minha lista de prioridades. Eu já tenho Layla como mãe e não poderia estar mais feliz com ela. Concluí desejando-lhe tudo de bom com sua nova família e pedi que ela não entre em contato novamente. Ela leu a mensagem, mas não respondeu e estou bem com isso. Se ela respondesse, tenho certeza de que seriam apenas mais reclamações sobre eu ser ingrata e mimada. Porque eu sei que falar com ela é inútil, ela não entenderia ou fingiria não entender, mas esclarecer as coisas de uma vez por todas pôs um fim à nossa situação. Pelo menos da minha parte eu tive uma espécie de encerramento e agradeço a todos por isso. Eu provavelmente teria desistido e encerrado contato com ela depois que completasse 18, mas seus comentários me ajudaram a entender que um fim firme era necessário. Para aqueles que perguntaram como minha mãe conseguiu me dar uma festa surpresa quando eu não estava com ela, meu pai fez a mesma pergunta, além de perguntar como ela podia pensar que ele não me daria uma festa de 18 anos. Meu pai levou isso para o lado pessoal, e ela disse que eles tinham planejado que Robert viesse me buscar na manhã do meu aniversário, explicasse a situação para meu pai e Layla e depois me levasse para a casa da minha mãe sob algum pretexto. Honestamente, não sei como teria funcionado. Eu teria me recusado terminantemente a ir para a casa da minha mãe se não fossem nossos dias marcados, não importa qual desculpa eles dessem, e acima de tudo eu nunca teria deixado Layla e meu pai para ir para a casa da minha mãe no meu aniversário de 18 anos. Teria sido uma coisa se minha mãe e eu tivéssemos um bom relacionamento, mas esse definitivamente não era o caso. Em tudo isso, a única pessoa que não sinto vontade de culpar é Robert. Nunca tivemos um relacionamento próximo, mas ele sempre foi educado comigo quando morávamos sob o mesmo teto. Ele até limpou seu escritório para que eu pudesse ter um quarto permanente em sua casa quando fui para a casa da minha mãe. Não desenvolvemos nenhum vínculo de enteada-padrasto, mas ele sempre tentou ser gentil comigo, então não o culpo por nada disso. É provável que ele realmente pense que a festa era para mim, não nos conhecemos bem o suficiente para que ele saiba meus gostos, a menos que minha mãe tenha contado a ele, o que duvido muito que ela tenha feito. Felizmente, eu também não deixei nada meu na casa da minha mãe. Todas as minhas coisas estão aqui na casa do meu pai permanentemente. Normalmente, eu fazia as malas quando ia para a casa da minha mãe com as coisas que eu precisava para aqueles dias e depois as trazia de volta quando voltava para a casa do meu pai. Eu nunca me senti segura deixando nada para ela porque a família de Robert e os amigos de Keira vinham com frequência e eu não queria deixar nada meu exposto a estranhos. Bem, é isso por enquanto. Espero que minha mãe respeite meu desejo de não ter contato e não me incomode mais depois disso. Eu também gostaria de falar sobre a conversa sobre adoção com Layla depois das férias. Ela pareceu muito feliz quando conversamos sobre isso pela primeira vez. Obrigada novamente a todos pelas palavras gentis e conselhos. Seus insights me ajudaram a administrar melhor a situação. Posso entender que ainda sou um pouco imatura, mas sinto que essa experiência me ajudou a crescer um pouco mais e a ver a questão de outros pontos de vista. Tudo de bom para vocês. Atualização 2. Já que muita gente estava pedindo uma atualização, aqui estou eu. Meu aniversário foi ontem. Comemoramos na pizzaria como planejado e nos divertimos muito. Desculpem aqueles que estavam esperando que minha mãe aparecesse e fizesse uma cena, mas felizmente nada disso aconteceu. Mas acho que aconteceu um drama na casa dela. Alguns dias depois de eu postar a primeira atualização, Robert ligou para meu pai. Eu não estava lá, então de agora em diante vou apenas dizer o que meu pai me disse. Minha mãe não contou a Robert sobre nossa discussão e o fato de que eu não iria à festa que Keira organizou. Ela apenas disse a ele que os planos tinham mudado e que Robert não teria que me buscar no meu aniversário, porque meu pai iria me levar para a casa da minha mãe. Não sei o que ela esperava conseguir mentindo assim. Robert não sabia que era tudo mentira até pegar o telefone da minha mãe e ler a última mensagem que enviei a ela. Naquele momento, confuso e percebendo que algo não estava certo, ele decidiu ligar para meu pai para descobrir o que estava acontecendo e se ele realmente iria me levar para a casa da minha mãe. Meu pai contou a ele tudo o que tinha acontecido e por que eu tinha enviado aquela mensagem para minha mãe, dizendo também porque eu não iria à festa e que não, ele não iria me acompanhar e que minha mãe tinha mentido para ele. Robert respondeu que sentia muito pelo que aconteceu e que ele realmente acreditava que a festa era para mim. Ele não tinha ideia de que Keira tinha planejado tudo e tinha escolhido especificamente coisas que eu nunca faria. Ele também disse que cuidaria disso e que se despedisse de mim.
Algumas horas depois, minha mãe me ligou, mas eu rejeitei a ligação e bloqueei o número dela. Não quero ouvir mais nada sobre ela e seus dramas. Eu não sabia exatamente o que aconteceu entre ela e Robert que a fez me ligar novamente depois de dias de silêncio, e depois que eu disse a ela para não me contatar mais, mas eu só podia imaginar. Minha mãe não trabalha, ela largou o emprego depois que eu nasci e nunca mais voltou. Robert é o único que traz dinheiro para casa, então ele era o único que poderia ter pago por tudo que Keira havia planejado para a festa. Imaginei que quando ele disse ao meu pai que cuidaria disso, ele quis dizer que cancelaria tudo ou não pagaria pela festa. Essa teoria foi confirmada ontem de manhã. Recebi saudações da minha tia e da minha avó, como todo ano, e elas também me enviaram uma boa quantia de dinheiro como presente de aniversário. Depois da mensagem de aniversário, minha avó também acrescentou que lamentava que minha festa tivesse sido cancelada, mas que ela entendeu o motivo depois que Robert explicou a ela. Então sim, Robert cancelou tudo e ele até contou a todos o porquê. Isso deve ter irritado muito minha mãe. De qualquer forma, meu pai leu a mensagem da minha avó e sugeriu que eu a convidasse para a festa que teríamos naquela noite. Fiquei hesitante porque, como escrevi em um comentário no post anterior, não temos um relacionamento próximo, mas então pensei que não haveria nada de errado em chamá-la. Ela ainda é minha avó, afinal, e não é como se ela já tivesse sido má comigo. Então respondi a mensagem e a convidei, e ela aceitou. Acabou sendo bem divertido. Ela até participou de um karaokê comigo, saímos tarde da pizzaria, então ela dormiu na nossa casa e hoje de manhã ela fez café da manhã para nós. Não sei se nosso relacionamento vai mudar depois disso, mas por enquanto estou feliz assim. É bom finalmente ter uma avó, mesmo que eu tenha esperado 18 anos por esse momento. Obrigado novamente por seus conselhos e palavras de apoio e também por aqueles que me enviaram saudações privadas nos últimos dias. Desculpe por não ter respondido a todos, mas saibam que todos vocês aqueceram meu coração. Acabou. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário, e até a próxima.